tudo bom com vocês? Então, continuando aí a parte de geometria, né, do teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, vamos mais algumas aplicações desse teorema. Então, o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Relembrando, o que é bissetriz mesmo? É um segmento de reta que corta o ângulo ao meio, ok? Então, a bissetriz pega qualquer vértice, ok? E você traça um segmento no lado oposto, mas tem que cortar o ângulo ao meio. Se o ângulo tem de 60 graus, 30 para cada lado. Se o ângulo tiver 20 graus, 10 para cada lado. E assim por diante. Ok? Então, bissetriz nada mais é um segmento que corta o ângulo ao meio. Ok? Então, tomando em base aí essa figura que está aí, o que esse teorema da bissetriz fala? Que os seus lados opostos também são proporcionais. Ok? Então tá aí, ó, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determine sobre o seu lado oposto segmentos que são proporcionais aos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Tá bom? Então, resumindo aí, se você traçar o segmento de reta, né, que é a bissetriz, no caso desse desenho aí, o AS, né, é a bissetriz interna do ângulo A, os seus lados opostos, tá, sobre o lado oposto, eles são o quê? Proporcionais, ok? Porque você forma aí, no caso, né, formando 3 triângulos, você vai por semelhança tal, e você acaba mostrando que esses triângulos aí são semelhantes e os seus lados vão ser proporcionais. Então, no caso aí, o lado AB dividido pelo lado AC é igual ao BS dividido pelo SC, ok? Então, você pensa no triângulo menor e no triângulo maior, ok? E aí você também tem lá a outra relação, o AB dividido por BS, AB que é o triângulo menor, dividido pelo BS, que é o outro lado, oposto à bissetriz, ao ângulo, é igual a AC, tá? Dividido pelo SC, que são os lados aí proporcionais. Colocando números nisso, colocando um exemplo, tá bom? Tá aí, ó. Considere a figura do triângulo ABC, onde o BD é a bissetriz, cortando o ângulo, né, que está em verde, aí corta o ângulo ao meio. E aí quero determinar o valor do X. Quanto vale esse pedacinho aí do lado, o AD, e quero saber quanto vale o BC. No caso, esse X, os valores são iguais, tá? Tem a mesma medida, tá bom? Então, montando a relação, usando o teorema de Tales, que os lados são proporcionais, x dividido por c é igual a 4 dividido por x. Beleza? E aí é só fazer a regrinha, multiplicação em cruz. X vezes x e 6 vezes 4. X vezes x, x ao quadrado, é igual a 24. Para assumir com esse 2, inverso da potência, raiz quadrada de 24. A raiz quadrada de 24 não é exata. Então, o que eu tenho que fazer? Aquilo que nós vimos na aula de álgebra. Simplificar a raiz. Tentar tirar o máximo possível de dentro da raiz. Da onde tirou esse 2 e 6 aí? É aquilo que nós fizemos na aula de álgebra. Fatora 24, né? Pega lá, 24, divide por 2, dá 12. 12 dividido por 2, dá 6. 6 dividido por 2, dá 3. 3 dividido por 3, dá 1. Então, ficou 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. 2 ao quadrado, corta, sai para fora o 2. O que ficou dentro da raiz? O 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Por isso que apareceu 2 raízes 6. Mas, professor, eu sou obrigado a simplificar? Você é obrigado a simplificar. Quando dá para simplificar,
tem que simplificar. É parecido com aquilo que vocês aprenderam lá no 6º ano. Não tinha que simplificar a fração? Tem que simplificar a raiz também. Por quê? Se você estiver prestando um concurso, uma provinha, um vestibular de alternativa, por exemplo, não vai aparecer a alternativa o raiz de 24. Tá? É por isso que nós temos que simplificar a raiz. A resposta é 2 raiz de 6. Tá bom? No caso aí, ele está colocando aí embaixo. E o menos 2 raiz de 6? Porque nós vimos lá atrás que raiz quadrada tem 2 valores, o positivo e o negativo. Raiz quadrada de 4, mais 2 e menos 2. Raiz quadrada de 25, mais 5 e menos 5. Ok? Então tem sempre 2 valores. Mas, nesse caso, nós estamos trabalhando com geometria, tamanho do lado, comprimento. Existe comprimento negativo? Não existe comprimento negativo. Tamanho da parede, 8 metros negativo. Não tem, não existe. Então, por isso que a resposta é só 2 raiz de 6. Descartamos o valor menos 2 raiz de 6. Tá bom? Então, copie esse exemplo no caderno, tá bom? Apenas essa semana, que aí na próxima eu passo algumas atividades aí. Ok? Um abraço para todos.